E quem aí saiu da cama nesta madrugada para ver o eclipse da Lua? Pois é, em boa parte do país o tempo nublado não colaborou não. Mas ninguém precisa se lamentar. Selecionamos agora algumas imagens desse fenômeno, vindas de várias partes do Brasil e do mundo. Vejam só que lindo! Na madrugada desta sexta-feira, ocorreu o eclipse lunar parcial mais longo dos últimos 580 anos. O fenômeno começou pouco depois das 4 horas da madrugada e encantou muita gente. Mesmo que aqui no Brasil quase não tenha sido possível observar o ponto máximo do eclipse, já que a Lua se pôs durante o fenômeno. O melhor ponto de observação foi na região norte, no estado do Amazonas. Infelizmente, o céu estava fechado na maior parte do Brasil, e isso acabou frustrando um pouco quem programou o despertador e não conseguiu observar o fenômeno astronômico. A boa notícia é que onde havia céu claro, não foi preciso nenhum equipamento especial para isso, só um local com uma boa visão do horizonte. Foi o que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, onde o astrônomo e nosso colunista Marcelo Zurita registrou o fenômeno a partir da praia do Cabo Branco. A proximidade entre a Lua e o horizonte e o tom avermelhado que ela assumiu durante o eclipse deram à cena quase que um aspecto surreal. Vários astrofotógrafos em outras partes do Brasil também fizeram belas imagens. O eclipse foi registrado em vários países. O fenômeno teve duração total de 3 horas, 28 minutos e 23 segundos, e por isso foi o eclipse parcial mais longo desde 18 de fevereiro de 1440. Ainda segundo a NASA, vai ser preciso esperar até 8 de fevereiro de 2669 para poder testemunhar outro eclipse parcial de maior duração. Já um eclipse total é esperado para o dia 8 de novembro de 2022, com duração de 3 horas e 40 minutos. Lindas imagens, não? Bom, o ano que vem, quem sabe, dá para acompanhar o eclipse total, não é? Torcer para o tempo estar bom. E durante muito tempo, os eclipses foram associados a lendas e eram considerados como anúncio de grandes mudanças e até mesmo tragédias. Mas foi graças a um eclipse que um astrônomo grego conseguiu medir a distância entre a Terra e a Lua há 2000 anos. E quem vai contar essa história fantástica é o nosso colunista Marcelo Zurita. Está no ar Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Quem não gosta de contemplar a beleza de um eclipse da Lua como o que ocorreu na madrugada desta sexta? Mas você sabia que há mais de 2.200 anos, um grego calculou a distância entre a Terra e a Lua a partir da observação de um eclipse lunar e utilizando apenas a matemática, uma vela e uma moeda? Aristarco de Samos foi um astrônomo e matemático grego que viveu entre os anos 310 e 230 a.C. Teve importantes contribuições na matemática e foi o primeiro cientista a propor que a Terra deveria girar em torno do Sol e de seu próprio eixo. Mas sua grande obra foi sobre os tamanhos e distâncias entre o Sol e a Lua. Não devia ser nada fácil a vida do cientista naquela época. Mesmo antes da invenção do telescópio, do astrolábio, da internet e do cafezinho, Aristarco se empenhou no cálculo dos tamanhos e distâncias entre a Terra, o Sol e a Lua. Para isso, ele utilizou toda a tecnologia disponível, alguma matemática e muita criatividade. Com uma moeda na mão, Aristarco apontou ela em direção à Lua e a posicionou de forma que ela encobrisse totalmente o astro. Então, mediu a distância entre a moeda e seu olho, que era equivalente a 108 vezes o diâmetro da moeda. Pelo princípio da semelhança entre triângulos, concluiu que a Lua estaria a uma distância equivalente a 108 vezes seu próprio diâmetro. Mas qual seria o diâmetro da Lua? Para medir o tamanho da Lua, Aristarco observou um eclipse lunar e calculou o diâmetro da sombra da Terra projetada na Lua. Esse cálculo ele fez medindo o tempo que a Lua demorava para entrar e sair da sombra da Terra. O tempo em que ela leva para entrar na sombra da Terra
é o tempo em que a Lua percorre seu próprio diâmetro, e o tempo até ela deixar completamente a sombra é o tempo em que percorre o diâmetro dessa sombra. Assim, Aristarco calculou que o diâmetro da sombra da Terra tinha cerca de 2 vezes o diâmetro da Lua. Ótimo, mas qual é mesmo o diâmetro da Lua? Então, sabendo o tamanho da sombra da Terra e considerando que esse cone de sombra se projeta até uma distância de 108 diâmetros terrestres, Aristarco utilizou mais uma vez o princípio de semelhança entre triângulos e calculou que o diâmetro da Lua seria cerca de 1/3 do diâmetro da Terra. Assim, a distância entre Terra e Lua seria equivalente a 36 diâmetros terrestres. Certamente você esperava que Aristarco lhe desse uma medida em quilômetros, mas olha, nem quilômetro existia naquela época, e a humanidade ainda esperaria alguns anos até descobrir o diâmetro da Terra. Mas ainda falta dizer onde é que entra a vela nessa história. Pois é, naquela época também não existiam relógios nem ampulhetas. Então, para medir as durações do eclipse, Aristarco acendia uma vela e media quanto ela queimava durante cada fase. Fica claro as dificuldades que existiam para obter dados precisos com aquela tecnologia. Por conta disso, os cálculos de Aristarco não foram tão precisos. A Lua, na verdade, tem um diâmetro 3,7 vezes menor do que o da Terra, e está a uma distância de 30 diâmetros terrestres. Mas veja bem, mesmo com toda a precariedade, Aristarco se aproximou bastante. E nada mal, considerando que a estimativa anterior era que o diâmetro da Lua seria 72 vezes menor que o da Terra. E por falar em Terra, poucos anos depois, Eratóstenes calculou com precisão o diâmetro do nosso planeta. E isso deu valores mais palpáveis aos brilhantes cálculos de Aristarco de Samos. Bons céus a todos e até a próxima.